Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao episódio 23 desta nossa segunda temporada do Sexto Monumento. Estamos a gravar na terça-feira, dia 3 de junho, no rescaldo do Giro vencido por Simon Yates, a redenção do corredor britânico depois de 2018 e daquela corrida que ele dominou até ao descalabro na etapa que depois seria vencida por Chris Froome, na chegada a Jafferau, onde ele caiu do primeiro para o 18º lugar, e depois terminaria ainda em 21º na geral. Mas passados todos estes anos foi preciso chegar a 2025 para Simon Yates conseguir a sua redenção. E comigo tenho o Rui Ribeiro. Rui, se não me engano, tu apostaste no Simon Yates na semana passada que seria o vencedor. Foi? Por acaso não me recordo. Ou foi no Carapaz? Não me recordo se foi nele, se foi no Carapaz. Eu lembro-me que tinha posto o Pelizari a chegar ao pódio e o Isaac Del Toro fora, por isso nisso falhei. Agora já nem me recordo se tinha sido o Yates ou o Carapaz em primeiro. Isso por acaso não me lembro, mas sei que a meio da semana ou algo do género que duvidei que o Yates lá chegasse, e por isso vou ter que pagar uma aposta ao nosso estimado amigo e colega Eduardo, que apostou que ele iria ganhar e venceu a aposta, por isso vou ter que honrar agora. O Simon Yates, que agora se coloca como mais um candidato a completar a tripla dos grandes voltas. Aí já acho mais difícil. Mas acredito que ele possa acabar um tour de amarelo, mas é a camisola da Visma, não é a amarela que se calhar é o mais querido. Uma diferença até grande entre a primeira grande volta que venceu e esta, sem ter vencido mais nenhuma pelo meio, de 2018 a 2025. Seria necessário depois ir recapitular, mas são até vários anos de diferença. É curioso, e numa altura quase 7 anos é muita coisa. E numa altura em que, digamos, já não se esperava, quando ele vem para a Visma, nós colocávamos quase no patamar de igualdade com o papel que desempenhou o seu irmão Adam Yates quando foi para a UAE. Adam Yates estava também nesta corrida. Eu tenho que admitir, não estava no meu bingo para 2025 ver Simon Yates conquistar uma grande volta, até porque não estava a ser um ano particularmente brilhante dele. Mesmo 2024 não foi um ano nada de especial, tinha apenas vencido o Alula Tour, e aqui estamos chegados a 2025 com o corredor da Visma Lease a Bike a vencer a etapa, a vencer o Giro, depois da grande cavalgada que fez na etapa de Verres a Sestriere, com a passagem no Col de la Finestra, que foi decisivo mais uma vez para o desenrolar do Giro, com todo o misticismo por em 2018 ser onde ele cedeu, e agora ser onde dá a volta ao texto. Partíamos para esta etapa que se revelou decisiva, como de resto muita gente antecipava, com Isaac Del Toro na liderança que o corredor mexicano manteve exatamente até a etapa 19, etapa essa onde ele e Carapaz chegaram novamente a ganhar tempo aos seus adversários. E Rui, havia aqui, eu pelo menos do meu ponto de vista, eu pensava que também já estava fechado que seria entre estes dois a discussão, e diria que não fomos os únicos, porque se calhar principalmente o próprio Del Toro pensou que, e depois até nós vamos falar mais em pormenor do que se passou na etapa de sábado, mas depois, claro, já passaram alguns dias, foram saído também mais versões, mais entrevistas. Até houve uma entrevista do Baldato, que é diretor da UAE, que disse que, bem, nós temos o Del Toro para se preocupar com o Carapaz, que seria o principal adversário, e desvalorizaram o Simon Yates.
A própria YA Emirates não percebeu o que estava a acontecer, talvez depois do Simon Yates na etapa de sexta-feira não ter estado tão bem. Até houve aquela entrevista onde ele diz que o que aconteceu na etapa não foi bem o que tinha planeado com a equipa e tudo mais. Parecia que estava tudo de candeias às avessas na Visma, mas afinal até estava a coisa bem armada, porque eles depois na sexta, no sábado deram a volta à coisa. Eu até pus, depois da etapa de sábado, até pus em cima da mesa se o que se passou na sexta-feira, aquelas declarações, não foi só mind games, para parecer que estava tudo muito chateado na Visma. Olha, começando pelo fim, eu por acaso nem interpretei bem essas declarações do Simon Yates como, sei lá, como, pronto, nesse sentido de haver alguma chatice dentro da equipa ou assim. Pareceu-me só alguém que não tinha tido um bom dia, que perdeu ali na altura, não sei se, não, acho que não chegou a um minuto para o Carapaz e para o Del Toro, que não conseguiu propriamente atacar. Não, a etapa também não era ideal para isso. Acho que os ataques a terem que acontecer, isto falando da etapa 19, a de sexta-feira, teriam de ser no Colsão Pantaleão, que ainda era bastante longe, e aí e depois o Yates já não tinha colegas na frente nesse momento para o ajudar. Também, pronto, acho que foi só ali um bocadinho a frustração a quente a sair, mas ele também não me pareceu demasiado agressivo. Disse só, pronto, que o plano não tinha corrido bem e tal, e, e acho que ficou-se por aí. Também não me pareceu que fosse razão para grande coisa. Agora, é verdade, saindo dessa etapa, aquele estado ou seja, o estado das coisas e a forma como a narrativa deste giro parecia ir passando, era que de facto o Carapaz e o Del Toro seriam os ciclistas em condições para poder disputar esta grande volta, sobretudo porque depois daquela etapa que nós já abordamos na última edição do podcast, da chegada a San Valentino, se excluirmos essa etapa, nas restantes etapas de montanha dessa semana, que era a etapa do Mortirolo, que era a tal chegada a Champoluc, o Carapaz e o Del Toro conseguiram sempre chegar à frente do Simon Yates, ganhando-lhe tempo na estrada. O Del Toro inclusivamente também acabou por vencer a etapa com passagem no Mortirolo, com chegada a Bórmio, e a narrativa foi sendo um bocadinho essa. Eu tinha sempre, mas lá está, não tanto para o Carapaz, mas para o Del Toro, que chegando à montanha a sério, e eu falei disso aqui na semana passada, que esta etapa de San Valentino para mim pelo menos seria um ponto de comparação mais melhor, ou mais certo, ou melhor pelo menos, para aquilo que se podia passar no Finestre, pois esta sim era uma chegada mais dura, com uma subida com vários períodos com inclinações superiores a 8%, que essencialmente é todo o Finestre. Depois acho que essa sim era uma etapa de melhor comparação, e usarmos estas etapas em que o Del Toro aproveitava pequenos topos ou subidas menos inclinadas, onde ele podia fazer uso de uma maior potência absoluta, de fazer diferenças, e achava que isso podia ser algo um bocadinho perigoso, dar demasiado favoritismo ao Del Toro com base em etapas de características bastante diferentes daquelas que íamos ter no sábado. Agora, acho que também ninguém esperava que o Simon Yates fizesse uma exibição de carreira, como acho que fez nesse dia. Bateu o recorde de subida do Finestre, fez a subida praticamente todo sozinho, ou seja, sempre ao seu ritmo. Isso também acho que o beneficiou, não ter que andar a responder a ataques, fazer aqueles joguinhos, se calhar. E falando em joguinhos, depois falaremos um bocadinho mais à frente daquilo que se passou entre o Del Toro e o Carapaz. Taticamente, a Visma esteve como tinha de estar, contou com um super Wout van Aert, porque ter a ideia de fazer algo taticamente é uma coisa, mas depois ter capacidade e força para executar é preciso ter um ciclista como o Wout van Aert num super dia para aquilo ter acontecido. E
E talvez concordo contigo quando falas em alguma subvalorização das outras equipas ao Simon Yates, mas a verdade é que ele nesse dia demonstrou o mais forte. Eu também tendo a dizer que sim, e o mais inteligente, definitivamente. Sim, foi, lá está, como dizes, foi uma combinação de inteligência e do plano da equipa e força, mas também acredito que lá está, que houve uma desvalorização ao que poderia E eu vir da nem digo só, Visma. ou seja, nem é propriamente ter sido super inteligente, ou seja, isto não era. O O Simon plano, o Yates acho que plano da fez o equipa em básico, si. eu acho que os outros é que deixaram um bocadinho a desejar também. Até porque podemos, eu acho que podemos daqui a pouco conversar sobre tudo o que aconteceu na subida e tudo mais, mas eu acho que é importante vermos também o que aconteceu antes, porque Começou logo aí ninguém, o desastre. eu não vou dizer que ninguém desconfiou, porque se calhar é uma palavra muito dura, mas ninguém percebeu o que estava a acontecer debaixo dos seus narizes, porque eu acredito que a UAE teria um, não sei se plano é a palavra certa, mas que eles, eu pareceu-me que eles pensaram em, muito bem, vamos deixar, até porque lembramos no dia anterior eles tinham feito uma exibição onde a equipa tinha estado 5 estrelas, o Rafael Maica parecia que estava nos seus melhores anos, McNulty e Adam Yates também subiram no grupo dos favoritos, e eu acredito que a UAE tentou ao máximo poupar os seus gregários e o plano deveria ser que eles recuperassem rapidamente para chegar junto do Del Toro ou próximo depois da subida, digo eu. Foi essa um bocadinho a ideia com que fiquei, porque foi a EF que tomou conta da corrida e ninguém reparou que lá à frente haviam 10 minutos de vantagem e que houve o Van Aert e ninguém fez o 1 mais 1 e percebeu bem, se vai lá o Van Aert talvez a ideia seja algum, porque se a UAE tivesse posto alguns corredores para ajudar e permitir que não fosse com 10 minutos mas que entrasse lá com 4, o Wout van Aert talvez já fosse alcançado durante a subida e não pudesse fazer todo este trabalho que fez e que foi decisivo para o que aconteceu. Aí seria talvez uma luta entre apenas e só os líderes. A verdade é que chegado à subida, a EF meteu logo um ritmo forte. O Carapaz atacou praticamente no início da subida, com poucos quilómetros. Foi um dos lead-outs mais impressionantes que me lembro de ver, pelo menos de forma recente, no ciclismo. A maneira como a Education First abordou a entrada do Finestre é espetacular de se assistir. Com o Del Toro a responder de pronto, e aliás, eu diria que ali por praticamente durante 1 quilómetro nós pensámos, bem, vai ser já só entre estes dois, e ficou arrumado. E depois vem vindo Simon Yates como quem não quer a coisa, no seu ritmo, chega àquele duo, depois também há ali uns quilómetros onde eles, ainda antes de chegarem à parte do Sterrato, têm ali, podemos dizer que foram uns dos quilómetros mais, provavelmente dos mais rápidos da época, porque Carapaz e Yates atacaram várias vezes Del Toro, e já aí víamos que Del Toro fechava os ataques do Carapaz, mas não fechava os do Yates, e por isso é que eu digo que o plano ao início devia ser, sempre foi, não dar espaço ao Carapaz, com os outros vamos vendo, mas depois acho que se nota aqui apenas os 21 anos do Isaac Del Toro, e para termos noção, o Isaac Del Toro é de 2003, o Remco é de 2000, só isto porque o Remco, nós, quando pensamos num ciclista jovem, pensamos sempre no Remco, que é assim o mais jovem que disputa corridas, e à medida que também uma pessoa vai ficando mais velha, toda essa gente é toda muito nova. Só para termos uma noção. Isto porquê? Porque até o Remco era um corredor que há uns anos nós dizíamos que era muito... Lá está, que também tinha muito sangue na guerra,
assim meio inconsequente, e talvez tínhamos visto isso no Del Toro, que não percebeu o que estava a acontecer. Notou-se aqui a falta de experiência, a primeira vez estar nesta posição, e quase que nos esquecemos que bem que este rapaz só nasceu em 2003. Estava e nem era suposto ser ele o líder da equipa, era suposto ser Juan Ayuso, que tinha abandonado no dia anterior, depois de uma... Foi no dia anterior ou 2 dias antes, já não me recordo, depois das imagens que nós vimos da picada de abelha. Acho que lhe faltou aqui algum discernimento para perceber o que estava a acontecer, porque houve momentos em que, com o Carapaz e o Derek G a puxar, eles deixaram o Simon Yates ali em linha de vista, e o Del Toro não teve esse discernimento de, bem, vou aqui matar esta fuga. Pois, e a mim custa-me um bocadinho também colocar as culpas, entre aspas, todas no Del Toro, porque eu acho que essa falta de experiência, que é normal e é perfeitamente normal, até se calhar ele sendo mais novo e estando. Porque é muito bonito, toda a gente, ou seja, nós estamos aqui a falar e tudo mais, mas acredito que o rapaz sinta uma pressão que para alguém que não está habituado a lidar com essa mesma pressão seja ainda mais difícil lidar com ela, acho que me fiz entender. Mas eu acho que ali tem que haver mais ajuda do carro, e pegando naquilo que tu há bocadinho ias falando da entrevista ou das declarações do Fábio Baldato, dele ter dito apenas durante uma vez, por uma vez durante a subida ao Del Toro, olha que está lá à frente o Yates que já está a começar a deixar isto em perigo. Pá, acho que aqui a falha também vem do carro. Do carro, isto quando digo do carro, digo dos diretores desportivos. A falha começa por vir do carro quando a presença do Wout van Aert é olimpicamente ignorada pela equipa, porque das duas uma, ou colocavam um homem na fuga também. E bem sei que ele já não. Eu bem sei, quer dizer, eles já tendo menos dois elementos, sendo eles o Jay Vine e o Juan Ayuso, que também acabou por abandonar no decorrer desta semana, desta última semana. E depois, alguns dos outros ciclistas, nomeadamente alguns não, mas se calhar o McNulty estava mais preocupado que até seria provavelmente o homem com melhores características para perseguir no pré-finestre, devido às características dele. Acredito que o McNulty estivesse mais preocupado em manter o seu lugar no top 10 da classificação geral do que propriamente estar a chatear-se com controlar uma fuga durante praticamente 200 km em terreno plano. Eles aí teriam de ter colocado alguém na fuga também, como um corredor satélite mais defensivo, e aí devia ser, na minha opinião, o McNulty, mas também o facto de ele estar numa posição tão boa na classificação geral não ajudava muito a essa causa. Por isso, logo aí, eu acho que estas indefinições e numa fase tão tardia da corrida, deixar ali ciclistas no meio de uma zona um bocadinho de ninguém na classificação geral não ajuda muito para quem quer vencer a corrida com um ciclista que estava na liderança. Portanto, eu atribuo muita da culpa à equipa, porque depois ali, então, subida acima e tendo aquele trabalho da Education First, deixando a subida praticamente na sua totalidade para um mano a mano, porque também temos de incluir aqui o Simon Yates, entre Carapaz, Del Toro e Yates. Acho que aqui a corrida tem que ser muito mais guiada a partir do carro, o ciclista tem que ser informado, porque sobretudo tendo em conta a pouca experiência, porque uma coisa é tu deixares um ciclista que já esteve naquela situação uma porrada de vezes, já saberes que ele sabe como gerir sabe como gerir esses momentos, que tem consciência que ok, está na roda do ciclista que tem a 40 segundos, mas que há apenas mais outros 40 segundos mais à frente, o Del Toro, acredito que ele próprio não tivesse presente na ideia que ainda havia o Wout van Aert à frente para carregar o Simon Yates entre a descida do Finestre e a subida o início da subida de Sestriere.
essa informação tem que ser passada e é para isso que estão lá os diretores desportivos, porque se for só para fazer 200 km atrás dos ciclistas de carro, não vale a pena eles lá andarem. Por isso eu aí, apesar de perceber e de concordar com o que tu dizes, claro, é falta de experiência, e se fosse se calhar o Del Toro de 2030 e não de 2025, provavelmente ele correria de outra forma com as mesmas instruções do carro, mas dada a inexperiência do Del Toro, que nunca correu para vencer uma grande volta, acho que aqui tem que ser o carro a dar essas instruções e a ser se calhar um bocadinho mais chato. Podia levar a que o Del Toro tirasse fora o auricular em algum momento se estivesse farto de os ouvir, mas acho que os diretores desportivos estão lá para isso e não pode ser só não pode ser só dizer uma vez a meio da subida, olha, vai lá à frente um rapazola que é capaz de te roubar a camisola rosa se tu fores assim. Claro que é criticável para mim também a forma como o Del Toro correu, acho que se preocupou em demasia com o Carapaz, em dado momento chegaram quase a parar na estrada, o Derek G vinha de trás, ultrapassava-os, depois o Carapaz arrancava, porque esses arranques já na subida do San Valentino pareciam ser a melhor forma de deixar o Del Toro para trás e não uma subida a ritmo constante. Tentou de tudo o Carapaz, mas o Del Toro, lá está, não sei se não sei, é aliando a inexperiência, é essa falta de instruções táticas vindas do carro, acabou por cometer um erro durante a subida, na minha opinião, que foi nunca ter passado para a frente, nunca se ter preocupado com o Simon Yates, e ofereceu-lhe a corrida de bandeja depois do topo do Finestre. Então aí já foi, acho que aquilo parecia mais quase um filme de comédia, porque pararam praticamente em estrada e o Simon Yates venceu com 5 minutos de vantagem, praticamente um Giro de Itália em que se calhar ninguém lhe... Ele não venceu por 5 minutos, mas deu 5 minutos na estrada nessa etapa, um Giro de Itália que muito pouca gente acreditaria que ele podia ganhar umas 5 ou 6 horas antes, quando a etapa começou. Como tu dizias, não era talvez o mais acreditado para vencer. Fica esse lirismo, não é? Essa história de redenção que preenche aqui o coração de muitas pessoas, nomeadamente da nossa Paula Ferreira Lobo, que ela esteve lá quando mais ninguém acreditava. Agora é fácil dizer que sempre quiseram ver o Simon Yates vencer. Ela esteve lá estes anos todos, enquanto nós gozávamos com ela. Ela esteve lá a torcer por Simon Yates. Del Toro fica ainda assim com o segundo, e Carapaz com o terceiro. E dar nota também, Chris Harper venceu essa etapa, porque eu não pesquisei, mas suponho que seja o primeiro corredor a vencer uma etapa no Giro e na volta ao Japão. Ou pelo menos a etapa rainha das duas. Essa aí já essa quase de certeza. Chris Harper, que tem uma carreira um pouco peculiar. Eu lembro-me dele quando ele corria estas corridas no calendário asiático, por causa de um jogo em que eu participava, e ele fazia parte da minha equipa, porque ele fazia imensos pontos nessas provas desses calendários, nomeadamente voltas ao Japão e corridas também naquele Tour de Langkawi, o caraças, ele fazia lá muitos pontos. E ele era da minha equipa nessa altura. Também já tinha estado na Visma, foi para a Visma que ele saltou no World Tour. É curioso que ele fez o caminho inverso do Yates. Passou da Visma para... E eles são muito bons amigos, e isso também foi, acho que também acaba por ser simbólico, ele vencer e a própria equipa onde o Simon Yates fez toda a carreira até este ano vencer a etapa no dia em que ele depois acaba por carimbar a geral, porque ou seja, a Jake Alula é da estrutura da Bike Exchange, aliás da estrutura da Green Edge, onde o Yates fez toda a carreira, com exceção do período em que começou a desenvolver-se lá no Reino Unido, e agora quando passou para a Visma. Ele que esteve depois, havia
claro, no dia seguinte havia várias fotos dele em vários sítios, nomeadamente ao lado do Papa, mas também lá está, esteve junto da equipa da Visma, da Jake Walula a tirar, algumas fotos, a relembrar esse tempo que por lá passou. Para a história fica mais uma vez a etapa do Colle de Finestre a ser decisiva para o desenrolar do giro. É uma subida espetacular. Eu por acaso estive a ler esta subida, se não me engano, estreou-se no giro em 2005, naquela em que ganhou o Rojane, e alguém fez aqui o recap mais ou menos de todas as vezes que se passou. Só em 2011, que o contador já tinha uma vantagem enorme, é que o camisola amarela não correu perigo. Em 2015 depois o contador também chegou ainda venceu com alguma margem, mas chegou ali em alguns momentos durante a subida a passar mal contra aquela super astana de Landa e Aru, mas de resto tivemos nesse ano de 2005 Savoldelli teve que sofrer e lançar-se na descida para recuperar, e em determinados momentos 4 corredores estiveram dentro de 1 minuto em termos de classificação geral. Depois em 2018 foi o que se sabe, com a vitória do Froome, e tivemos esses anos do contador. Ele acabou por ficar as duas com a camisola rosa, mas numa com mais sofrimento que outra. E aqui, novamente, um comeback a acontecer nesta etapa. Claro que quando acontecem estas super recuperações, o corredor que perde fica sempre ali com fica sempre a fazer má figura, ainda por cima com a abada que foi. Mas faz parte. para haver vencedores tem que haver derrotados, e derrotado dificilmente fica com cara bonita, se bem que, como fomos aqui desenrolando ao longo destes minutos, até desta quase meia hora já de podcast, foi aqui um acumular de erros da equipa da Y Emirates que resultou nesta perda do Del Toro. Talvez se fizessem tudo bem perderiam na mesma, porque o Simon Yates esteve muito bem. Podia ser que perdessem na mesma, mas talvez não fosse tão feio. Nós concentramos-nos nesta etapa porque também não valeria muito a pena. Estamos aqui a fazer de conta que a ver o giro para trás até essa etapa, fazendo de conta que esta não existiu e que não sabíamos o desfecho, mas recapitular aqueles que foram os vencedores das etapas desde o nosso último podcast. A etapa 17 tinha sido vencida pelo Del Toro, depois no dia 16, na etapa 16 ter passado um pouquinho mal. Na etapa 18 Nico Denz ajudou a salvar o giro da equipa da Red Bull, juntando ao bom lugar de Pellizzari na geral uma vitória de etapa. Depois a etapa 19, vitória também para Nicolas Prudhomme, a Decathlon também a carimbar. E depois Chris Harper vence a etapa 20, a etapa 21 ficou para Olav Koitos, que confirmou esta grandíssima corrida da Visma, que teve vitórias do Van Aert, teve duas vitórias do Olav Koitos e teve a vitória na classificação geral. Rui, olhando aqui um pouquinho uma análise geral a esta corrida, foi uma corrida onde no início foi a Lidl Trek que dominou, depois tivemos esta passagem com o Del Toro de camisola rosa, as tensões dentro da Y Emirates. Nós aqui nem falamos dos momentos em que a Emirates, principalmente a etapa do Monte Grappa, não é? Em que persegue o grupo onde vai o Del Toro. Isso são pequenas coisas, mais uma vez, acredito eu, vindas do carro, que podiam ter alterado significativamente o desfecho da corrida, ainda por cima sabendo agora o que nós sabemos, que acabou por vencer o Simon Yates, alguém que ia no grupo na altura com o Juan Ayuso, que a equipa da UAE Team Emirates decidiu rebocar até à frente, onde tinha o Del Toro, o Carapaz e o Bernal. Sim, e acho que o Derek G também, se não me engano.
porque iam 4. É possível. Mas como diz o ditado, não é? Depois da missa feita, depois do batizado feito, não faltam padrinhos. É verdade. Agora, se bem que em verdade se diga, muita gente apontou o dedo à UAE nesse dia pela decisão mal tomada e que depois nem é muito coerente com o que depois o Juan Ayuso veio dizer numa entrevista já penso que foi no dia antes de abandonar, até antes de ser picado, em que ele disse que desde o dia do Sterrato que se sentia mal depois da queda e que sabia que aquele apagão, por assim dizer, estava iminente. Se ele tinha essa informação, se ele tinha essa sensação, e a equipa ainda assim decidiu fazer esta, digamos, tomar esta decisão, acho que ainda mais incompreensível eles, mas pronto, é o que é. As coisas terminam assim com a vitória do Simon Yates, com estes dedos a apontar para o UAE Emirates. Mais uma vez, sem Pogacar, a UAE mostra que é um pouco caótica, apesar de... Quando não se tem o ciclista de longe mais forte que a concorrência, às vezes depois é preciso, como é que é preciso ter dedos para tocar guitarra, não é? Exatamente, assim exatamente. Olha, por acaso não tinha reparado que o Brandon McNulty ainda tinha ficado no top 10. Ganda Brandon McNulty. Ele que também passou, digamos, muita parte da corrida trabalhou imenso, fartou-se de trabalhar para o Isaac Del Toro. O top 10 que fica então com Simon Yates, Del Toro, Carapaz, Derek G, também com fantástico quarto lugar, e ele digamos, estava feliz com o seu quarto lugar e meio que a dizer, sim, pronto, eu tinha pernas para quarto, haviam 3 melhores, fiquei em quarto. Damiano Caruso, quase com 40 anos, será que já tem 40? Não, 37, pensei que era mais velhinho. O Caruso fez podemos ir comentando assim um bocadinho no top 10, quase mas o Caruso foi uma espécie de um Zubeldia melhorado, porque o Zubeldia normalmente era 10º sem ninguém dar por ela, este foi 5º. Agora que estás a dizer isso, sabes o que é que eu dei por mim a pensar, até quando eu até fiz o post no Twitter no sábado de manhã a dizer que o Del Toro se podia tornar o primeiro corredor nascido no século XXI a vencer uma grande volta. Percorremos que venceu, mas nasceu em 2000. Técnica, sabemos das aulas de geografia, não é que o século só começa no ano 1 e a década e não sei o quê. Eu nunca me esqueci disso, e que os séculos se escrevem em numeração romana, porque uma vez porque no meu primeiro teste de História e Geografia no 5º ano tive 0 numa questão à conta disso. Não escrever os séculos em numeração romana e dizer que 2000 era o primeiro ano do século XXI. Mas isto a lembrar-me, provavelmente disseste aí que ele fez um giro à Zubeldia, não é? Há uma grande probabilidade de termos ouvintes que não viram a Zubeldia correr e não saberem e não estarem a par dessa referência. Mas posso explicar brevemente, ou então podemos fazer um episódio de nostalgia daqui a uns tempos sobre Aymar Zubeldia. Acho que não é necessário. Não. Mas o Zubeldia, no fundo, era um ciclista que não sei se acho que não passou lá a carreira toda, mas o período mais notável da carreira dele foi na equipa da Euskaltel, que se calhar muita gente agora também não sabe o que é, porque é uma equipa que está hoje em dia é uma equipa mais pequena, mas sobretudo ali nos anos 2000, nos anos 90 e nos anos 2000 era uma equipa que tinha excelentes trepadores, uma equipa estilo Atlético Bilbao, porque só tinha corredores bascos, e o Zubeldia no fundo fazia top 10 em bastantes corridas, mas sempre sem ninguém dar muito bem pela presença dele. Principalmente em grandes voltas. Na corrida, exatamente, principalmente em grandes voltas, porque ele tinha essa capacidade de raramente atacar, raramente estar em destaque na frente, mas a regularidade dele ao longo de 3 semanas acabavam por recompensá-lo com lugares nos melhores na classificação geral final, e daí eu ter dito que o Caruso foi estilo Zubeldia. O 6º ficou para Giulio Pellizzari, que, como dizíamos, salvou um bocadinho a classificação da Red Bull depois do abandono do Roglic. Foi uma boa última
última semana do Pellizzari, depois do Roglic ter abandonado, a mostrar que não era por acaso que ele estava sempre ali nos momentos bons, ou melhor, nos momentos menos bons do Roglic, estava sempre ali ao lado dele. Bernal em sétimo, começou com... se calhar começou com gás demais, faltou gás para chegar aqui esta ponta final do Giro e estar ali junto dos da frente. Sim, depois nas etapas mais decisivas falta um bocadinho de pernas ao Bernal, mas eu acho que mesmo por ele, eu acho que só o facto dele ter conseguido terminar esta volta à Itália no sétimo lugar, acho que acaba por ser uma grande vitória para ele. Ele, depois da queda que sofreu em 2020, não sei se foi ainda em 21, se foi em 22, mas pronto, foi no final de 21, sim. Que o tirou da época de 2022. Este é o primeiro top 10 numa grande volta que ele consegue, por isso acho que isto já é um passo bastante importante, até mesmo para a própria confiança do Bernal. Gostei sobretudo da forma ofensiva e de não tenho nada a perder e quero é fazer o melhor possível como ele foi correndo. É verdade que depois com o passar dos dias, com o passar dos dias acabou por não confirmar essa boa forma, ou uma forma tão boa como se chegou a prever nas primeiras chegadas mais duras, mas ainda assim acho que são ótimas indicações do Bernal, que pelo menos a este nível podemos contar com ele para as próximas corridas. E depois, se o Caruso foi Zubeldia, estes também foram um super trio Zubeldias. Ener Rubio, Brandon McNulty e Michael Storer fecham aqui o top 10. O Storer acho que repete exatamente 10º como no ano passado. E o Brandon McNulty, eu arrisco-me a dizer que é o primeiro top 10 dele em grandes voltas, não tenho a certeza, deixa-me verificar rapidamente. Exatamente, de longe. O melhor lugar dele tinha sido 15º no Giro de 2020, aquele do João Almeida, onde ele chegou a estar antes de chegar nas etapas muito, muito duras. Ele chegou a estar nos primeiros lugares da geral. E depois, nas outras camisolas, Pedersen liderou de início a fim a camisola dos pontos. Falamos muito do Pedersen nas últimas 2 semanas, não é preciso elogiá-lo muito mais. Foi uma exibição espetacular. Lorenzo Fortunato, primeiro na montanha, também podemos dizer que foi de início a fim. Em segundo ficou Cristian Scaroni, a quem que cruzou com o Fortunato a meta na etapa 16 que venceu. E tu relembravas bem, Rui, a Astana fez este objetivo de primeiro e segundo na camisola da montanha. Eles somaram aqui o equivalente a fazer um top 10 na geral, com em termos de pontos, o UCI, que é a grande meta deles. O primeiro da montanha dá 180 pontos, que é o mesmo que fez o Storer por ser 10º, ou seja, eles somaram aqui praticamente o lugar do 9º ou 8º na geral. Sim, e falando nessa luta, a Astana, claro, não está totalmente safa, porque isso nenhuma equipa está, ou praticamente nenhuma equipa está, porque as de baixo podem desatar a fazer pontos, mas a verdade é que a Astana já nem sequer é a primeira equipa acima da linha d'água, vamos chamar-lhe assim. Nesta fase é a Picnic Postenel e a Cofidis é que está também, juntamente com a Arkea, em posição de descida. Portanto, a Astana agora é ir gerindo aqui as coisas. Não sei também qual é que é a ideia deles, mas acredito que depois também carreguem bastante naquele calendário italiano de final de temporada. Mas é um giro super positivo da Astana, sempre ofensivos, até acho que foram demais, porque tiraram-nos qualquer tipo de luta pela classificação da montanha, que costuma ser sempre uma luta interessante, mas aqui não deram qualquer hipótese à concorrência. Venceram uma etapa, o Fortunato e o Scaroni, sobretudo estes dois, passaram a vida ao ataque. Eu acho que eles só não devem ter passado em primeiro nos pontos de montanha em 4 ou 5 subidas. É possível. Olha, numa delas foi o Afonso Eulálio que passou em primeiro no Mortirolo, que nesse dia fez uma grande etapa. Foi pena depois não ter podido terminar
o giro, mas fez uma excelente etapa nesse dia do Mortirolo. Mas para concluir sobre a Astana, ainda andaram de rosa por um dia com o Diego Ulissi, que também aos 35 anos penso que é a primeira vez que veste a camisola rosa, por isso um giro 5 estrelas da Astana, que lá está, falando deste tema também aqui das subidas e descidas de ranking da UCI, contrasta a Picnic Postanel, pronto, o Max Pool praticamente acaba no top 10, vence em uma etapa com o Van Uden, não é um péssimo giro, podia ser melhor, mas também houve quem fizesse bem pior, e acho que aí se pode considerar se pode considerar a equipa da Cofidis, porque foi praticamente como se não tivessem estado em prova. O Monique ainda entrou numa série de fugas, pelo menos é assim um nome que me salta mais à vista olhando aqui para a start list. O Milan Fretan chegou a fazer segundo numa das chegadas ao sprint, mas fora isso aproveitou-se mesmo muito pouco deste giro da Cofidis, e acho que foi daquelas equipas que passou completamente ao lado da corrida. E depois a Juventude ficou para Isaac Del Toro, já falamos repetidamente dele. Eu esqueci-me que ele contava para a Juventude. Também andou sempre a emprestar ele a estava camisola. sempre de rosa. Eu pensava que bem, É ou isso. vai ganhar o Pelizari ou o Tiberi, que depois também foi andando para trás à medida que foi perdendo tempo. E por equipas venceu a Emirates, prova da força que eles de facto tiveram. Tu falavas aí da Cofidis, que uma das más equipas, mas eu olhando aqui, talvez entre os corredores que apresentavam e o que aconteceu, eu destacaria duas pelo lado negativo. A Sodal, ok, foi azarada. Landa desistiu logo no primeiro dia. Mesmo o Paul Magné, que havia aqui alguma esperança, digo eu, não se viu. Ele não teve na discussão de nenhuma etapa. Se calhar a grandes voltas ainda é preciso estar um bocadinho mais na perna para estar bem, mas era uma equipa com corredores experientes. Eu esperava mais, mas eu diria que a equipa que vinha aqui com muita pompa, que é 36,5, ok, o Moschetti teve na discussão de alguns sprints, mas talvez falar em específico do Pidcock, passou um pouquinho ao lado deste giro, não soube, diria que ele nunca soube muito bem qual era o objetivo. Tem 3 top 10 em etapas, mas também não houve assim nenhuma etapa que nós sabemos, bem, esta o Pidcock pode ganhar. Acho que nunca houve nenhuma assim. Havia a etapa, não é, do Sterrato, mas que ele, Sim, acho mesmo que a primeira furou, etapa, acho não que sei ele o quê. podia até estar bem nessa discussão, e também aquela chegada esquisita em que o Pedersen andou a ficar para trás e depois ainda sprintou. Acho que podia ser uma chegada que lhe assentasse. Mas nós tivemos meio que até meio da etapa, até meio da corrida, o Pidcock a dizer que o objetivo era o top 10, depois muda e diz Tá certo. ficaram ali meio sem saber o que fazer, e quando ele, digamos que é o culpado destes convites que a equipa tem, quer para o giro, quer para a Vuelta, pelo seu estatuto, e ficou aqui meio numa terra de ninguém. Acho que é um bocadinho, este giro é um bocadinho o resumo do que tem sido a carreira dele, não é? É exatamente isso, é exatamente isso. E eu olha, aqui eu não posso dizer que é jogar no Totobola à segunda-feira. Eu falei disto aqui no episódio da semana passada, que este artista do Pidcock, não é? andava aqui nesta tentativa de quero lutar pela geral, ou lá, que raio é que ele achava que ia fazer, e depois nem perdia tempo suficiente para se poder meter em fugas, nem ia de facto lutar pela geral, porque pá, não dá. Não dá. E pronto, ia acabar por fazer um giro completamente esquecível, que
pronto, ninguém se lembrará muito. Olha, eu vou-me lembrar que na etapa do Mortirolo, se não fosse o trabalho daqui a 36.5, provavelmente o Bardet teria ganho essa etapa, mas como eles trabalharam imenso para depois o Isaac Del Toro atacar e o Pidcock acabar a mais de um minuto do primeiro classificado, acabou por não ganhar o Bardet e ganhou o Del Toro. E o Pidcock, pronto, aconteceu-lhe para aqui. Aconteceu normal, na verdade, porque pronto, ele é um ciclista que eu acho que o Pidcock tem de tomar uma decisão, perceber exatamente o que é que quer fazer da carreira, porque andar aqui neste intermédio não me parece que lhe vá fazer muito bem. Ele este ano ainda por cima tinha feito uma época de clássicas, na minha opinião, muito boa, mesmo o terreno adriático dele não vence nenhuma etapa, mas acaba praticamente no top 5, faz 2 vezes segundo em etapas. Já venceu também o Alula Tour no início da época, uma etapa na Volta à Andalucia. Acho que estava genuinamente a ser uma boa época do Tom Pidcock, mas aqui nesta volta à Itália voltamos um bocadinho àquela indecisão do vou pela geral, não vou pela geral, quero ir por etapas. Eu acho que o Pidcock dificilmente alguma vez será ciclista para lutar por grandes voltas. Não sei se existe alguma pressão da equipa no sentido dele tentar lutar por essas classificações, mas sim, também acho que se enquadra neste esquema das desilusões. E mesmo o Moschetti que tu falaste, que fez excelentes sprints ao longo de todo o ano, até em semiclássicas belgas e tudo mais, onde é preciso um bocadinho mais do que ser um bom sprinter para disputar sprints lá, mas aqui no Giro de facto ficou bastante aquém. E também concordo com o que disseste sobre a Quick Step. O Magnier só se viu numa chegada ou duas, o Lamperti também esteve lá nesta última, mas foi quinto, mas sem se puder dizer que disputou a etapa. Depois acho que o único elemento que saltou um bocadinho mais à vista foi mesmo o Garofoli, que se colocou em várias fugas e ainda acabou a ser quarto na etapa do Sestriere. E olha, o Ethan Hayter, que não dando hoje em dia para aquilo que se calhar achávamos em 2021 e 2022 que ele pudesse ser, acabou por ainda fazer um contrarrelógio bastante decente. O segundo que ganhou o Dan Hull e pronto, e foi isso. Mas é um giro muito cinzento da Soudal Quick Step. Giro fechado, temos o nosso primeiro vencedor de uma grande volta, o nosso Simon Yates. Parabéns, Simon. Parabéns, Paula Ferreira Lobo, por sempre ter acreditado. Deixa-me dizer, depois, tu sabes, não é? Deixa dizer aos nossos ouvintes, mal terminou a etapa, tivemos uma ouvinte, e que até podemos dizer o nome, acho que não tem mal. Ela foi sempre fiel ouvinte e quando nós fazíamos os podcasts exclusivos era subscritora, a Matilde Peniche, a mandar uma mensagem para as nossas redes sociais a dizer que a Paula tinha que estar cá para falar sobre a vitória de Simon Yates. Infelizmente não deu para estar, mas ela manda beijos e abraços a todos. E Rui, isto não para, porque vamos lá ver, amanhã já começa a volta à Eslovénia, desta vez sem participação do Pogačar, por isso provavelmente não será tão temos vista. O António Morgado, temos muitos portugueses. Ia dizer isso, mas temos 3 portugueses: Ivo Oliveira, Rui Oliveira e António Morgado na equipa da Emirates. Mas é sempre é uma corrida já que as pessoas quando não tem nada para fazer vão vendo porque está na antecâmara do Tour, mas com a participação dos portugueses, talvez, provavelmente os adeptos portugueses vão dedicar uma atenção especial. Mas dia 8, pelas minhas contas, é o próximo domingo, certo? Começa. Não, sim. Sim. Dia 8 começa o critério do Dauphiné, a primeira grande corrida de preparação para o Tour, onde teremos à partida o Tadej Pogačar no seu regresso à competição, Jonas Vingegaard e o Remco Evenepoel, ou seja,
o pódio do último Tour estará todo no Criterium do Dauphiné, uma corrida que, como sempre, tem um perfil de montanha, não é? Naquela zona dos Alpes. O destaque depois também, sempre como habitual, para um contrarrelógio, que serão apenas 17 km na etapa 4, e depois, como sempre, a terminar com etapas de montanha na parte final da corrida. Talvez a etapa rainha acabe entre a 6 e a 7, serão as etapas mais duras. Sabemos que é uma corrida mais ou menos sempre com o desenho semelhante, etapas com muitas subidas, normalmente etapas com distâncias curtas. As etapas de fim de semana ficam todos abaixo dos 140, e o contrarrelógio normalmente é aqui que os corredores fazem assim o seu último teste em competição para o Tour. Alguns vão depois aos campeonatos nacionais, outros optarão por correr a Volta à Suíça, como é o caso do nosso João Almeida, e será a oportunidade de ver um embate entre esses três que agora enunciei, isto numa altura em que também ainda não está fechada a start list, mas há expectativa, porque nem é muito comum nós termos, por exemplo, Pogačar e Vingegaard na mesma corrida antes do Tour. Pogačar, Vingegaard e Remco, a última vez que correram os três numa prova que não o Tour foi no Tirreno Adriático de 2022, por isso dá para ver a raridade. Na altura ganhou o Pogačar, o Vingegaard penso que foi segundo e o Remco acabou em 11º, também ainda foi antes de termos este GC Remco mais a sério, antes de vencer a Vuelta desse mesmo ano. Mas sim, estou curioso porque o desenho das etapas parece-me engraçado, aparentemente, ou pelo menos segundo aquilo que são as declarações de um dos treinadores, ou do treinador do Remo, que ele estará em melhor forma, pelo menos comparativamente àquilo que esteve no Dauphiné do ano passado, em que ele ainda esteve bastante longe do nível que depois exibiu no Tour. Por isso, espero que, e se calhar até sem a pressão da volta à França, não é? Sem a obrigatoriedade de vencer, e quando falo em obrigatoriedade de vencer, se calhar é mais aplicável ao Pogačar e ao Vingegaard. Pode ser que tenhamos aqui uma corrida mais despreocupada e com mais ataques, não sei, estou pelo menos se calhar é um bocadinho mais wishful thinking do que aquilo que será a realidade, mas pelo menos espero que assim seja uma corrida menos fechada, menos controlada pelas equipas e mais de ciclismo de ataque. Tem aqui sobretudo, lá está, as etapas, a etapa 7 é aquela que me cria um bocadinho mais de expectativa. E também mesmo a etapa 6 com a chegada, esta aqui eu penso que exatamente a chegada é com Blue. Eu não sei se este final é exatamente aquele que eles fizeram na altura Do contrarrelógio. no contrarrelógio, exatamente, porque passam na Côte de Domancy e depois acabam mais à frente. Eu acho que eles vão mais para além um bocadinho do percurso que fizeram. Sim, porque nesse contrarrelógio. Exato, eles parece-me pelo perfil que eles têm ali uma fase, tem a Côte de Domancy, tem aquela fase depois mais plana, digamos assim, de contrarrelógio, e depois voltam a subir ainda essa mais. Parte acho que não fizeram na altura. Exato, acho que é, mas acho que é assim. Coisa. Temos aqui bons ingredientes para uma boa prova. Vamos ver em que nível é que estes ciclistas que se espera que estejam na discussão pelo menos do pódio da volta à França, o Vingegaard e o Pogačar, esses dois mais na discussão da própria vitória. Vamos ver a que nível é que eles estão e estou sobretudo curioso até com a prestação do Vingegaard, porque não o vimos a correr mais desde que no Paris-Nice, ou foi mais à frente? Acho que foi no Paris-Nice, ele não corre desde essa altura. Agora estou a tentar fazer aqui um bocadinho de tempo porque para confirmar. Porque ele ia ao exatamente, porque ele ia à volta à Catalunha, mas e não pôs de lado essa participação. Exatamente, porque fez lá quando teve a tal concussão. E vimos, por exemplo, o Adam Yates, que no ano passado demorou um pouco até voltar ao nível ao nível dele. Penso que foi isso no ano passado, quando ele abandona
ou já exatamente quando ele abandona o UAE Tour, a coisa, ele até voltar ao seu nível demorou um pouquinho. Portanto, espero que isso não aconteça aqui com o Jonas Vingegaard e que já apareça a um bom nível para o termos super na volta à França, depois. Estão dados os recados. Em termos de provas, também vai-se realizar do lado feminino a volta à Grã-Bretanha feminina, que pertence ao World Tour feminino, mas sem a participação digamos assim, das principais estrelas. Ainda assim, é uma prova de 4 dias e que poderão ver para matar saudades do pelotão feminino, apesar de as etapas serem maioritariamente planas, o que às vezes tira um pouquinho da pica da coisa, mas pronto. Fica também a nota para essa prova. Em princípio, Lorena Vives estará em competição e acaba por ser assim a principal candidata a vencer nesta prova. Rui, despedimos-nos, voltamos para a semana, já com o Dauphiné na estrada, depois também para olharmos um bocadinho para a volta à Suíça, que terá a participação do João Almeida. Até lá, fiquem bem.